Meu nome é Renato Schitt, como ele disse, sou engenheiro eletricista. Estou na SAGE atualmente como engenheiro de suporte técnico e vou falar um pouquinho, né, sobre a tecnologia de inversores híbridos no gerenciamento de energia, né? Primeiro eu vou dar uma breve introdução da empresa que eu represento e depois eu vou falar um pouquinho sobre os inversores e as aplicações que eles possuem. A SAGE é uma empresa que foi fundada na China em 2005, né, na fabricação de inversores de frequência, né? Aí, devido à similaridade da eletrônica dos inversores de frequência, em 2011 ela criou sua divisão de energia fotovoltaica, com o lançamento do seu primeiro inversor. 4 anos depois, ela já migrou para o gerenciamento de energia híbrida, né, com inversores residenciais. Logicamente, né, que esses inversores híbridos foram lançados na Europa e China, né, que no Brasil esse advento dos inversores híbridos tem se iniciado aí há pouco tempo. Já em 2022, ela fundou suas subsidiárias na Europa e começou o processo de IPO, né? O IPO é um processo onde a empresa vira uma empresa de capital aberto com ações na bolsa de valores, né? Com essa abertura da empresa, né, a empresa teve um grande investimento e tem crescido bastante ao longo desse período aí. Em 2023, ela lançou a segunda fase da sua sede e atualizou seu aplicativo já para gerenciamento de energia. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre os inversores híbridos, né? Qual a principal diferença, né, definição dos inversores híbridos? Os inversores híbridos, né, podem ser definidos como inversores capazes de operar com mais de uma fonte de energia, ou seja, geralmente aqui na nossa região, né, operam com banco de baterias e módulos fotovoltaicos. Também tem uma outra definição que os inversores híbridos, né, são inversores capazes de operar simultaneamente, né, entre o modo on-grid e o modo off-grid. Qual a principal diferença, né, do inversor híbrido em relação ao inversor on-grid, né, o inversor que a gente está mais acostumado aí, né? A grande diferença dele, né, é a entrada A, né, o desenho aqui não ficou muito bom, né, mas a entrada A, né, ele tem uma entrada, que é essa entrada aqui, para banco de baterias, né, então uma entrada positiva e negativa, e a outra grande diferença é que ele tem duas portas AC. Tem uma porta AC que a gente chama de porta on-grid, que tem a função similar do inversor on-grid, e a porta off-grid ou porta de backup, onde a gente liga as cargas prioritárias, né? Numa falta de energia, né? Essas cargas ainda conseguem ser alimentadas pelos módulos, ou seja, o inversor opera de forma on-grid alimentando essas cargas. Né? Falar um pouco, né, como que ele faz esse controle, né, como que ele opera de modo on-grid e de modo off-grid, né? Ele tem uma função, né, muito difundida já nos no-breaks, que é a função UPS, né, que significa função ininterrupta de energia. E essa comutação é uma comutação muito rápida, uma comutação geralmente abaixo de 10 milissegundos. É uma comutação que as cargas residenciais, né, grande parte delas, nem conseguem perceber que houve uma comutação, ou seja, as lâmpadas não chegam a piscar, computadores, televisões e outros aparelhos eletrônicos não chegam nem a desligar. Então, praticamente a mesma função que o no-break possui aí. Eu vou explicar um pouquinho, né, como o inversor faz essa comutação, né? Ele tem chaves internas nele, que quando ele detecta a falha da concessionária, ele faz chaveamento interno de forma automática, né? Aqui o primeiro exemplo, né, o inversor quando ele está operando sem falha da concessionária, né, de modo on-grid, né? A energia do inversor ali que pode vir dos módulos ou dos bancos de baterias, né? Passam pelo K1 e pelo K2, alimentando as cargas on-grid e as cargas de backup ao mesmo tempo. Quando o inversor detecta uma falha da concessionária, o inversor abre aquela chave K1 e a K2. Assim, a energia que vem dos módulos ou das baterias consegue somente passar pelo K3, assim alimentando somente as cargas de backup. E as cargas on-grid, né, não são alimentadas, né? Praticamente ele faz o antilhamento ali da parte on-grid. E devido a isso, né, os inversores híbridos eles possuem uma complexidade maior do projeto. Porque como você tem que ter cargas de backup, cargas separadas, né, ele tem uma dificuldade maior. Então, o pessoal, integradores que tem a intenção de entrar nesse mercado, né, é importante fazer uma especialização, né, ter um conhecimento maior desse sistema, porque você lida com outros equipamentos, né, não só com placas e módulos, né, tem banco de baterias, tem uma série outra de exemplos que eu vou citar ali, né, tipo
uma complexidade maior, né? É achar um local para as baterias, né? Geralmente se instala em uma residência, alguma coisa, né? O cliente já não fica satisfeito com o inversor ali na parede, ainda você tem a complexidade de achar um lugar, né? Que satisfaça o cliente para instalar as baterias. Definição das cargas de backup, né? Você tem que definir as cargas de backup que você vai alimentar quando você tiver uma falha da concessionária. Então, você tem que fazer uma reunião com o cliente. Ah, não, eu quero, hoje, por exemplo, né, a maioria vai querer, eu quero alimentar um modem, um sinal de internet, uma televisão, às vezes, se for uma instalação maior, sistema de monitoramento, um sistema de incêndio, né? Então, você tem que definir essas cargas prioritárias. Depois de definidas essas cargas prioritárias, você tem que fazer também o isolamento dessas cargas, né? Essas cargas não podem estar no mesmo circuito das cargas on-grid, né? Porque senão, quando o inversor fazer o chaveamento para a parte off-grid, ele vai acabar alimentando a parte on-grid, né? Causar acidentes, né? Alimentar a concessionária, jogar energia para a rede externa, causando acidentes, se tiver, por exemplo, uma manutenção e entre outros fatores aí. Aí, tendo em posse a descrição das cargas de backup, o isolamento de circuito, aí você tem que dimensionar o banco de baterias também. Tem que ver quais são as cargas de backup, né? Você tendo a potência dessas cargas, aí você conversa com o cliente, quanto tempo de autonomia você quer ter, né? Tipo, eu quero ter 5 horas de autonomia, eu quero ter 8 horas de autonomia, eu quero ter 1 hora de autonomia, né? Então, a partir dessas cargas e da autonomia que você quer para o seu sistema híbrido, você dimensiona a bateria. Então, por isso que a gente fala que é um sistema um pouco mais complexo, né? A gente tem que lidar com uma série de fatores que os sistemas on-grids não requerem. Hoje, os inversores on-grids, né, eles são regulamentados pelo Inmetro através da portaria 140 de 2022. A Sage, empresa que eu represento aqui, ele já possui um inversor homologado já com o Inmetro aqui no Brasil, o modelo H1, e também um banco de baterias que é o modelo B2. A gente tem um modelo aí, lançamento nosso, né, o modelo HS3, que é um modelo all-in-one, que eu vou descrever mais à frente ali, que é um modelo já que tem o banco de baterias todo acoplado, né, que é um equipamento que ainda está em processo de homologação aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, né, da evolução, né, como que o inversor, né, quais as aplicações que o inversor pode fazer para fazer esse gerenciamento e economia, otimização do uso da energia, né? Um exemplo, o primeiro exemplo ali é o deslocamento no tempo, né? Do que constitui deslocamento no tempo? Deslocamento no tempo consiste em você carregar as baterias no momento que a energia é mais barata para utilizá-las a energia que estão carregadas na baterias quando a energia é mais cara, né? Uma aplicação muito utilizada, né, para quem tem demanda contratar, desculpe, para quem tem horário de ponta, né, a tarifa hora sazonal, e para quem tem aquela tarifa mais básica, ali, convencional branca, que também tem horário de ponta, né? Então, dessa forma, você carregando as baterias no momento que a energia é mais barata e descarregando elas, utilizando a energia no momento que ela é mais cara, você já tem uma economia de dinheiro aí. Outra aplicação, né, o corte de pico, é uma aplicação bem parecida com a anterior, só que consiste em quê? Em você carregar as baterias para utilizar no momento que você tem um pico, né? Um pico de acionamento de carga, né? Por exemplo, a ligação do motor, um forno, alguma coisa que dá aquele pico de energia, né? Só que fique bem claro que tem que ser um pico programado, né? O inversor não vai conseguir, não, deu um pico agora, ele vai acionar as baterias automaticamente, né? É uma coisa que você regula, você programa no inversor, geralmente eu tenho acionamento daquela carga às 5 horas da tarde. Então eu vou fazer a programação para as baterias entrar praticamente 5 horas da tarde. Então tem que ser um pico programado, né? Tem série de empresas que, não, aquela hora eu ligo outro forno na minha padaria. Então você já tem programado ali. Daí o que você faz? De modo a reduzir esse pico de demanda, quando você está acionando essa carga, você entra com o banco de baterias. Então dessa forma a carga vai ser acionada tanto pela concessionária quanto pela bateria. Assim o pico de carga sentido pela concessionária é suavizado. Assim você pode evitar praticamente uma ultrapassagem de demanda, né? Se a demanda estiver muito justa. Talvez também é, aumento de carga, né? Às vezes a chave do cliente, a entrada de energia já está no limite ali, né? E quando você aciona uma carga muito alta, pode acontecer de ela cair, alguma coisa assim. Então você pode também evitar talvez uma
alteração na entrada de energia, que às vezes fica muito cara, né? E eu acho que a principal aplicação também, né, dos inversores híbridos a gente diz que é o alto consumo local e eficiente, né? Que agora, né, com a entrada da tarifação do fio B aí tem se difundido mais. O que acontece? O inversor híbrido, né, quando os modos fotovoltaicos estão gerando mais energia do que o cliente está consumindo, né, no inversor on-grid normal, você exporta geralmente para a concessionária. E à noite, né, num período de chuva, quando você precisa, né, você importa aquela energia de volta, né, pagando a tarifação hoje do fio B, que é uma tarifação que entrou agora no início do ano e tende a aumentar ao longo do tempo. Já no inversor híbrido, o que acontece? Quando seus modos fotovoltaicos estão gerando mais energia de que você tem necessidade, você faz o carregamento da bateria. Dessa forma, quando você precisa da energia de noite ou num período de chuva, quando você não tem uma geração legal, você consegue pegar essa energia das baterias. Assim você evita a importação da concessionária, né, e a tarifação do fio B, que é uma aplicação que vai ser, eu acho, bastante difundida aí ao longo dos anos futuros. E outra aplicação, né, que ele tem a gente diz aí, né, ele funciona como um no-break solar. Por quê? Porque como ele opera de forma on-grid, né, quando você tem falha da concessionária, você consegue ter energia na sua residência. Então, assim, ele funciona como no break solar. Logicamente, esse no break, se você tiver geração de energia no momento, desculpe, geração dos modos de energia, né, se tiver de dia, quando tiver falha da concessionária, os modos fotovoltaicos também vão auxiliar na alimentação das cargas, né? Você não vai puxar só da bateria, né? Se você tiver sol ainda, a prioridade é os módulos alimentarem a sua carga de backup. E caso a carga de backup esteja acima da geração do módulo, aí que o banco de bateria entra em paralelo. Ou se for no período da noite, né? Logicamente, a gente só vai ter o banco de bateria para alimentar as cargas de backup. Agora eu vou mostrar aqui um esqueminha, né? Praticamente aqui um esquema elétrico, né? Como que do inversor, né? Ele tem o inversor H1, né, um inversor nosso, banco de baterias ligado na entrada de baterias ali, os módulos fotovoltaicos ligados no inversor, né? Aquela linha vermelha ali mais em cima a gente tem a saída on-grid, né? Onde está alimentada as cargas totais que está interligado no medidor da concessionária e também na rede da concessionária de certa forma, né? E aqui as cargas de backup, né? Que fica bem explícito que as cargas de backup é um circuito separado, né? Não pode ser junto com aquilo lá, né? Por isso que eu disse ali no início a necessidade de isolação das cargas de backup, né? Para você não jogar tensão na rede da concessionária, ele que está todo interligado com as suas cargas pelo medidor e tudo mais, né? A gente também tem a aplicação desse medidor inteligente, que o inversor ou o inversor híbrido, né? Se tiver necessidade, ele pode operar com um inversor de zero grid também, né? Então, com esse medidor, né? Esse medidor tem a utilização de um TC ali que pega o fluxo de corrente. Assim, ele consegue funcionar de forma zero grid se você tiver essa necessidade também. Agora, eu vou falar um pouquinho mais dos nossos produtos, né? Então, como eu disse lá no início, né? A Sage tem esse modelo homologado, né? O modelo H1, é um inversor monofásico que varia da faixa de potência, né, faixa de potência de solar, né, dos módulos, né, de 3 a 6 quilowatts, né. Tem aquele chaveamento que eu citei, né, o PS menor, que 10 milissegundos, né, eu acho que fica em torno de 5, às vezes alguma coisa nessa casa aí, mas eles padronizaram de falar que é menor que 10 milissegundos, né, que é o que a norma já considera a função UPS. Tem um sobredimensionamento DC de 150%, ou seja, né, no inversor de 6 quilowatts a gente consegue colocar até 9 quilowatts de módulos, né, o overload ali que o pessoal fala de 50%, uma corrente máxima de carga de 100 amperes, né, de carregamento das baterias. Tem um monitoramento 24 horas, né, como o inversor tem o banco de baterias, né, ele faz um monitoramento das cargas e da geração 24 horas, né, porque ele fica ligado até de noite, uma eficiência de 97% e uma corrente de string ali, né, a corrente dos módulos até 15 amperes, né, uma corrente aí que já suporta grande parte dos módulos existentes no mercado. Agora um pouquinho, né, falar só um pouquinho sobre o banco de bateria, né, o nosso banco B2 também está homologado no Inmetro. É um banco de bateria que varia da potência de 5 a 25 quilowatts, né? Aqui nesse exemplo eu tenho um banco de baterias com 3 módulos, né? Ou seja, cada módulo desse
tem 5 quilowatts, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um módulo de bateria de 15 quilowatts. Por isso que a gente fala que tem um design, uma instalação modular, uma fácil instalação. No princípio, eu posso comprar só um módulo de bateria, um de 5 quilowatts. Minha carga de backup aumentou, eu tenho necessidade de uma autonomia melhor. Você vai lá, compra mais um módulo, encaixa em cima ali, faz as ligações bem simples, do positivo com o negativo do inversor ali, e praticamente você já tem um banco maior. Então é uma instalação modular muito simples. Tem grau de IP65, né, o mesmo grau de proteção do inversor. Autonomia, consegue fazer atualização remota, né, que é um banco que também fica conectado na internet, como o inversor, né, ele tem o seu data logger ali que você conecta para ver o descarregamento, carregamento da bateria pelo aplicativo depois. E é uma bateria já de última geração, né, a bateria LFP ali, a gente fala aquela bateria livre de cobalto, né, que o cobalto foi tirado para inserção do ferro ali. Aí falando, né, do nosso lançamento, né, o inversor all-in-one, que a gente diz, né, já vem o inversor, o banco de baterias ali embaixo daquela parte cinza e o inversor e controlador de carga em cima, ou seja, tudo uma peça só, né? Não tem nenhuma afiação, né? No que você encaixa o banco de bateria e o inversor ali, ele já faz toda a comunicação, né? Então tem um design mais bonito, mais moderno. Também tem praticamente as mesmas características do nosso modelo H1, que é um modelo que varia da faixa de potência, né? Faixa de potência solar de 3 a 6 quilowatts. Tempo de chaveamento 10 milissegundos, né? O diferencial dele, né, que é um inversor mais moderno, ele tem uma corrente de string ali já de 18 amperes, né? Praticamente suporta até os modos bifaciais, os modos de maior potência que a gente tem no mercado nesse momento. E o banco de bateria dele varia da faixa de potência de 5 a 30 quilowatts, né? Então, nesse tipo de inversor, eu consigo colocar até 6 modos de baterias, né? Aqui o desenho acho que está meio ruim também de conseguir perceber a divisão das baterias aqui, mas a gente tem 3 modos de bateria abaixo daquela parte cinza ali. E aquela parte cinza tem um opcional de já vir um carregador veicular ali, né? Se você tiver necessidade, já vem um carregador veicular. Se não, se você não pegar o opcional ali, fica praticamente uma divisão, uma parte estética ali. Falar um pouquinho também do nosso aplicativo, né, que eu citei lá no início, foi lançado agora início de 2022, né? Desculpa, início de 2023. É um aplicativo mais moderno, né? A Sage todos os softwares, rádios utilizados pela Sage são de fabricação própria, né? A gente não usa uma plataforma de outra empresa, né? Tem inversores que usam SolarView, SolarMain, né? A Sage tem todas as suas plataformas, seus softwares de produção interna, né? Um software dedicado à nossa empresa. Então ali a gente tem a tela de login, né? Aqui já o mapa de fluxo, né? Pode ver que esse mapa de fluxo ali já tem o inversor híbrido ali, né? A bateria, o carrinho carregando, tem a potência do solar ali, a potência da bateria, né? Então tem todo já voltado a essa nova tecnologia que são os inversores híbridos, né? Então é um design bem moderno, ali se você quiser saber detalhes ali, por exemplo, essa segunda tela aqui, a gente clicou na bateria, a gente tem detalhes da bateria, né? Se eu clicar na produção solar, ali eu vou ter detalhes da produção solar, né? Por exemplo, ali a bateria carregada em 80%, né? O que representa esses 80%? Representa 20,4 quilowatts ali no exemplo. E tem aquela série de telas ali, né? Onde a gente faz análise de dados, né? Tem a produção semanal, mensal, diária, instantânea, né? Ali também a gente consegue observar, no caso dos inversores híbridos, descarregamento da bateria, né? Como funcionou sua bateria, descarregou tal horário, qual a velocidade que ela descarregou, né? Então a gente tem essa série de dados para serem analisados, né? E você entender melhor como se o sistema vem funcionando. Praticamente é isso, minha apresentação. Agradeço a presença de todos aí. Espero que tenha gostado. Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui tem meu contato, né, de e-mail. Tem o 0800 da Sage ali. E nossas redes sociais. Se puder seguir, dar uma forcinha para a gente agradece. Obrigado a todos. Até mais.